bom? Olá, meu nome é Guilherme e nesse vídeo agora eu vou apresentar aqui o nosso modelo entidade de relacionamento e explicar como cada um se relaciona entre si. Bem, eu vou começar aqui com o vendedor e construtor. O relacionamento dos dois se dá numa relação entre de que um vendedor pode trabalhar pelo menos em uma construtora e no máximo uma construtora. E uma construtora tem que ter pelo menos um vendedor trabalhando ou N vendedores trabalhando. Logo, em vendedor vai estar atribuída a chave primária de construtora, porque se você colocar a chave primária de vendedor em construtora, vai ter um atributo multivalorado, ou seja, vai dar erro de integridade no seu código. Continuando aqui, construtora com relacionamento empreendimento. Uma construtora pode ter pelo menos um empreendimento, tem que ter pelo menos um empreendimento. E no máximo N empreendimentos, ou seja, ela pode estar relacionada a vários empreendimentos. Um empreendimento tem que estar relacionado pelo menos a uma construtora e no máximo a uma construtora, ou seja, um empreendimento não pode ser atribuído a várias construtoras diferentes. Dessa forma também o ID de construtora vai para empreendimento, porque recai na mesma situação passada aqui de vendedor, onde se o ID de empreendimento estivesse em construtora, teria atributos multivalorados, então feriria a integridade do código. Continuando aqui, agora vamos para o tipo imóvel e empreendimento. Perceba que aqui é uma relação 1 para 1. Então, logo você pode pensar que tanto faz colocar a chave em qualquer um, mas a chave primária de um no outro, tanto faz. Na verdade, não é bem assim. O tipo imóvel, ele depende do empreendimento. Ou seja, na verdade é ao contrário, perdão. O empreendimento, ele depende do tipo imóvel. Pode haver um tipo imóvel que ele não esteja relacionado ao empreendimento. Sendo assim, a chave de tipo imóvel tem que estar no empreendimento, e não ao contrário. Então essa é uma relação 1 para 1, que um tipo imóvel está relacionado a pelo menos um empreendimento e no máximo a um empreendimento. E um empreendimento está relacionado a pelo menos um tipo imóvel e no máximo um tipo imóvel único, cada tipo imóvel. Bem, aqui agora continuando aqui entre empreendimento e controle de obra. O empreendimento, ele tem que estar controlando pelo menos uma obra. O empreendimento também pode controlar várias obras, pode estar atribuído a várias obras, então é uma relação 1 para N do lado aqui de controle de obra, de empreendimento para controle de obra. Um controle de obra tem pelo menos que está atribuída a um empreendimento, e uma única obra está atribuída a no máximo um empreendimento também. Então aqui recai naquela mesma situação da chave. Como o empreendimento pode ter várias obras, a chave de empreendimento que vai para controle de obra e não ao contrário. Continuando aqui, empreendimento e unidade. O empreendimento pode ter várias unidades no máximo, ou pelo menos uma unidade. Uma unidade tem que estar relacionada a pelo menos um empreendimento e no máximo um empreendimento, ou seja, relacionada a um único empreendimento cada unidade. Mesma forma, sobre as chaves primárias. Aqui, como um empreendimento pode ter várias unidades, ele não pode receber a chave primária de unidade, tem que ser a unidade que recebe a chave de empreendimento. Aqui a relação entre empreendimento e funcionário, você pode perceber que empreendimento está relacionado com grande parte das tabelas, então ela recebe muitas chaves. Empreendimento está relacionado com funcionário dessa forma. Um empreendimento pode possuir vários funcionários, N funcionários, mas tem que possuir pelo menos um. Então a relação 1N. E um funcionário ele tem que estar atribuído a um empreendimento específico, ou seja, pelo menos um e no máximo um. A chave de funcionário também recai na mesma situação que a gente já explicou aqui, que a chave de empreendimento que vem para funcionário, porque como o empreendimento tem vários funcionários, se a chave de funcionário fosse para a tabela de empreendimento, haveria atributos multivalorados. Descendo um pouco mais aqui em unidade
se relacionando com venda, aqui é um pouco diferente, né? Uma unidade, ela significa digamos que o que o empreendimento está vendendo. Então, uma unidade ela pode não estar vendida, ou seja, pelo menos zero, ou está atribuída a uma venda, foi vendida. Então, nesse caso, a chave de unidade vem para a venda, como uma venda depende de unidade, ou seja, uma venda tem que ser atribuída à unidade específica, ou seja, não pode haver uma venda sem unidades. Se haver uma venda sem unidades, não ocorreu venda. Então, a chave de unidade vem para a venda. Uma venda está atribuída a pelo menos uma unidade e no máximo uma unidade. Agora, venda se relacionando com o cliente, um cliente ele pode não ter feito nenhuma compra, né, do empreendimento, ou pode ter feito várias compras. E uma venda só pode ser relacionada a um cliente, no máximo um cliente e no mínimo um cliente. Então a chave de venda vem para cliente, né? Ou a chave de cliente vem para a venda, né? Por conta que, como uma venda só pode ser uma única venda daquele ID, só pode ser feita para um cliente, atribui-se a chave de cliente para a venda. Que venda parcela é similar, como uma venda pode ser várias parcelas, ou seja, pode ser parcelada em 16, 32, 42 vezes, ou pode não ter nenhuma parcela, se é uma venda à vista. Sendo assim, a chave de parcela vem para a venda, porque uma parcela, as parcelas dependem de uma venda, pelo menos uma venda, ou no máximo uma venda, ou seja, a quantidade de parcelas específicas de uma venda só pode ser atribuída a uma venda específica. Bem, aqui agora para o lado direito, material compra. Você pode perceber logo no início que é uma relação N para N. Dessa forma, já subentende-se que precisa de uma tabela auxiliar aqui para fazer a junção dessas duas relações que são N para N. Vamos explicar com calma. Bem, aqui em compra no caso, você consegue ver que uma compra pode conter vários materiais diferentes ou conter apenas um material específico, tem que conter pelo menos um. De forma similar, um material ele pode ser, digamos assim, colocado em várias compras ou pode não ter sido vendido para nenhuma empresa, né? Ou seja, não pode ter nenhum material aqui. Dessa forma, para você ligar essas duas tabelas, você cria uma tabela auxiliar, que você pode escolher o nome. A gente aqui escolheu o nome aí, item compra, mas pode ser material compra material, e por aí vai. No qual, essa tabela auxiliar vai receber o ID específico dela, mas também vai receber as chaves primárias de compra e as chaves primárias de material. Dessa forma, ela vai receber as duas chaves e se tornar uma tabela associativa aqui, ó. Você consegue colocar como se fosse a relação. Bem, e por último aqui, eu acho que não estou esquecendo de nada, e por último aqui, compra relacionado ao fornecedor. Uma compra pode ter sido feita por vários fornecedores diferentes, mas tem que ser feita pelo menos por um fornecedor. E um fornecedor, ele fornece uma única compra específica no máximo e no mínimo uma única compra para cada ID, ou seja, como cada ID é único, cada compra é única, cada fornecedor por vez fornece uma única compra, relação um para um. Bem, esse foi o vídeo de apresentação do modelo entidade de relacionamento. Bom, agora eu vou explicar o diagrama entidade de relacionamento, começando aqui pela construtora. Bom, antes de começar, na verdade, a explicar, né, todas as bolinhas que a gente tem aqui no nosso diagrama são os atributos. As que estão em cinza são a chave primária, né? E agora eu vou começar aqui da construtora, como eu havia dito. Bom, uma construtora, ela tem ali no mínimo um vendedor e ela pode ter N vendedores no máximo. Um vendedor, ele está associado a no mínimo e a no máximo uma construtora.
Uma construtora, ela tem ali no mínimo um empreendimento e ela pode ter N. E o empreendimento está associado no mínimo e no máximo a uma construtora só. Beleza. A entidade empreendimento, indo aqui para funcionário, né, ela pode ter no mínimo um funcionário e pode ter N funcionários no empreendimento. Um empreendimento, ele tem ali o tipo imóvel, né? Então ele tem no mínimo e no máximo um tipo imóvel e o tipo imóvel está associado a no mínimo e no máximo a um empreendimento só. Assim como o empreendimento, ele também tem um controle de obra. O empreendimento, ele controla ali no mínimo uma e pode controlar N obras. Um controle de obra está associado a no mínimo e no máximo ao empreendimento. O empreendimento, ele pode ter, ele faz compra, né? E o empreendimento pode fazer no mínimo uma compra e pode fazer N. E uma compra está associada no mínimo e no máximo no empreendimento. Beleza. A compra, ela tem o fornecedor. Nesse relacionamento aqui, a compra, ela está associada no mínimo um fornecedor e pode ter N fornecedores, né? E o fornecedor, ele está associado no mínimo e no máximo a uma compra. Uma compra pode ter um material no mínimo e pode ter N materiais. Uma compra pode ter mais de um material. Já o material, ele pode não estar associado a nenhuma compra, não foi feita uma compra desse material ainda, e ele pode estar em várias compras. Beleza. Agora voltando aqui para empreendimento, tem um relacionamento entre empreendimento e unidade. Esse relacionamento aqui, um empreendimento, ele tem ali no mínimo uma unidade e no máximo N. E uma unidade está associada no mínimo e no máximo ao empreendimento. Nesse relacionamento entre empreendimento e unidade, nós temos atributos do relacionamento, que é unidades vendidas e total unidades. Quer dizer que esses atributos aqui só fazem sentido existir nesse relacionamento. Agora, entre unidade e venda, uma unidade pode... uma unidade está associada no mínimo 0 vendas e pode ter uma venda. A venda, ela pode ou não ter parcela e pode ter N parcelas no máximo. Então, por isso que aqui no relacionamento entre venda e parcela, a cardinalidade mínima é 0 e a máxima é N. Agora, uma parcela está associada no mínimo e no máximo a uma venda. E uma venda, ela se relaciona com um cliente. Uma venda, ela está associada ali a no mínimo e no máximo um cliente. Uma venda é feita para um cliente. E um cliente que está cadastrado, ele pode estar associado a nenhuma venda ainda, ou ele pode estar associado também a no máximo a N vendas, pode estar associado a várias. É isso. Boa tarde, agora eu vou falar um pouco sobre o diagrama entidade de relacionamento. E enquanto eu for explicando os relacionamentos, eu vou falar também como que um relacionamento, como que uma tabela, ela vai se relacionar a outra em termos de código. Qual tabela vai ficar com a chave estrangeira da outra. Então, vou começar aqui com construtor e vendedor. Construtor e vendedor, eles têm um relacionamento de construtora, ela pode ter no mínimo 1 e no máximo N vendedores. E o vendedor, ele só pode ter no mínimo e no máximo uma construtora. Então, se eu colocasse a ID de vendedor em construtora, eu ia ter um atributo multivalorado, porque uma construtora, ela ia ter muitos vendedores. Então, se eu tenho vários vendedores em uma construtora, o vendedor que vai referenciar o ID da construtora. Agora, construtora e empreendimento. Uma construtora, ela pode ter no mínimo 1 e no máximo vários empreendimentos. E o empreendimento, ele está relacionado no mínimo e no máximo a uma construtora.
Como empreendimento, a construtora ela pode ter N empreendimentos, então o empreendimento ficaria com a chave estrangeira, com a chave primária, no caso, de construtora, porque senão ia dar o mesmo problema de ser multivalorado. Então, o empreendimento estaria relacionado à construtora e o empreendimento guardaria a chave primária de construtora. Empreendimento, a gente tem agora o empreendimento, é o que mais se relaciona com as outras tabelas. O empreendimento se relaciona com funcionário. Um empreendimento, ele pode ter no mínimo 1 e no máximo N funcionários. Então, a gente vai cair no mesmo dilema das outras. Que como, para não ser multivalorado, a gente vai colocar o funcionário que vai ter o ID de empreendimento. Então, um empreendimento, ele pode ter no mínimo 1, no máximo N funcionários, e um funcionário pode ter no mínimo e no máximo um empreendimento. Então, o funcionário teria o ID de empreendimento. Cada funcionário teria a sua referência de empreendimento. Empreendimento se relaciona com o tipo imóvel. E essa relação é de 1 para 1, dos dois lados. Um empreendimento tem no mínimo e no máximo um tipo imóvel, e o tipo imóvel tem no mínimo e no máximo um empreendimento. Aqui, falando sobre, no geral, sem ser na prática, a gente poderia colocar a chave estrangeira em qualquer um dos dois. Empreendimento poderia ter o ID de tipo imóvel e o tipo imóvel poderia ter o ID do empreendimento. Mas na prática, quando a gente vai usar, a gente vai pensar um pouco na lógica de como funciona, para saber onde a gente vai colocar a chave estrangeira. Por exemplo, o empreendimento, ele tem o tipo de imóvel a qual aquele empreendimento se referencia. Por exemplo, um empreendimento é sobre casas. Então, um empreendimento, ele vai ter um ID que se referencia àquele tipo de imóvel sobre o que o empreendimento trabalha. Então, um empreendimento, ele vai ter o ID de imóvel. Se fosse o contrário, eu ia estar dizendo que o tipo imóvel, ele tinha um empreendimento. Mas eu posso ter um tipo imóvel sem estar relacionado a nenhum empreendimento. Eu posso ter um tipo imóvel sem empreendimento. Por exemplo, um tipo imóvel casa, mas não está relacionado a nenhum empreendimento. Então pode ficar sem sentido eu colocar o ID de empreendimento na tabela tipo imóvel. Então, um empreendimento ele vai ficar relacionado ao tipo imóvel, mas em termos de programação, na hora de fazer o código, o empreendimento ficaria com a chave primária de tipo imóvel. Agora, empreendimento e unidade. O empreendimento ele pode ter no mínimo 1 e no máximo N unidades. E uma unidade, ela tem no mínimo e no máximo um empreendimento. Agora, como eu já falei das outras, a unidade que vai ficar com a chave primária de empreendimento. Por quê? Porque a unidade é a que vai participar mais vezes do relacionamento, N vezes. Então, para não ficar um atributo multivalorado em empreendimento, cada unidade vai ter o ID da tabela de empreendimento. Agora, empreendimento, ele se relaciona também com controle e obra. Esse relacionamento é o mesmo dos outros. O empreendimento ele pode ter no mínimo 1, no máximo N controle de obras, e o controle de obras tem no mínimo e no máximo um empreendimento. Da mesma forma dos outros, o controle e obra, a tabela controle e obra, que vai manter o ID de empreendimento. Por quê? Novamente, para não ficar multivalorado. Cada tupla de controle de obras vai se referenciar à sua tupla de empreendimento. E por último, o de relacionamento de empreendimento é relacionamento de empreendimento e compra. Um empreendimento tem no mínimo uma compra e no máximo N compras. E uma compra ela só pode se referenciar a no mínimo e no máximo um empreendimento. Então, cada compra vai ter o ID do seu empreendimento. Então, a chave estrangeira de compra vai ser o ID, a chave primária de empreendimento. Agora eu vou passar aqui para essa parte esquerda e depois eu vou falar essa parte direita aqui, no final. Agora, a unidade, ela se relaciona com vendas. E aqui já é uma relação diferente. Por quê? Porque a unidade, ela pode ter no mínimo 0 vendas e no máximo 1. Então, a gente pode ver que a venda, ela vai estar relacionada à unidade. Ela depende da unidade. E porque venda ela pode ter no mínimo 1 e no máximo uma unidade também. Então, daqui a gente tira o quê?
que a unidade ela existe independente de se existe a venda ou não. E a venda ela só existe quando a gente vende uma unidade. Então, a venda que ela vai ter a chave primária de unidade como chave estrangeira aqui. Porque não ia fazer sentido eu ter na tabela unidade, eu ter o ID de venda, mas não aconteceu aquela venda, e algumas tuplas eu ia ter uma coluna de venda, mas com várias tuplas null, porque algumas unidades não têm venda. Então, para cada venda que existir, que começar a ser criada, aquela venda vai estar relacionada a uma unidade. Agora, venda é relacionada com cliente. Da mesma forma, venda ela pode ter no mínimo e no máximo só um cliente, só pode se referenciar com um cliente. E um cliente ele pode ter N vendas, mas também pode ter 0. Então, da mesma forma que cliente, se tivesse o ID de vendas, ia ser multivalorado, porque um cliente pode ter várias vendas. E a venda, como ela no mínimo, um cliente pode ter no mínimo 0 vendas, ela é dependente da tabela cliente. Então, uma venda ela só existe se já existiu o cliente para fazer aquela compra, que no caso vira uma venda, né? Que é a venda para a empresa. Então, a venda que ia ficar como chave estrangeira, o ID de cliente, a chave primária de cliente ia virar chave estrangeira em venda. Agora, por último, desse lado esquerdo aqui da imagem, a gente tem o relacionamento de venda e parcela. É a mesma coisa. Uma venda, ela pode ter 0 parcelas no mínimo e N parcelas no máximo. E uma parcela ela só pode ser referenciada a uma única venda, no mínimo e no máximo também. Então, parcela, ela é dependente de venda. Eu não posso ter uma parcela de alguma coisa se eu ainda não vendi ela. Então, como a parcela é dependente de venda, a parcela ia ter como chave estrangeira a chave primária de venda. Agora eu vou passar para essa parte, que foi o que ficou faltando, começando com compra. Compra tem um relacionamento com fornecedor, onde uma compra ela pode ter no mínimo um fornecedor e no máximo vários fornecedores. Como eu não quero deixar um atributo multivalorado, o ID, essa relação ela vai ser formada quando o fornecedor tiver o ID de compra como chave estrangeira, porque vários fornecedores vão estar relacionados a uma compra. Isso para não deixar compra com atributo multivalorado. Agora, compra se relaciona com material. Uma compra ela pode ter no mínimo um material e no máximo N materiais. E o material ele pode não ser de nenhuma compra e pode ser de várias compras. Então, o material ele é dependente da compra. O material ele pode não estar numa compra, mas pode estar em várias. E a compra ela pode ter só um material, mas pode ter várias. Só que a gente percebe aqui que essa relação é de N para N. Uma compra ela pode ter vários materiais e o material ele pode ter várias compras. Então, para a gente fazer esse relacionamento aqui funcionar, a gente tem que criar uma tabela auxiliar, uma tabela que referencie tanto compra quanto material. Então, a gente cria uma tabela que pode ser item compra, material compra, que ele vai ter o ID de material, que é a chave primária de material, como chave estrangeira, e ao mesmo tempo vai ter o ID de compra como chave estrangeira, que vai gerar uma chave composta. Olá, professor. Agora eu irei falar sobre o modelo entidade-relacionamento, onde a gente tem as entidades parcela, venda, cliente, vendedor, construtora, funcionário, tipo imóvel, empreendimento, unidade, controle de obra, compra, fornecedor e material. A entidade parcela, ela faz relacionamento com venda, onde ela está relacionada a somente uma venda, e uma venda pode ter 0 ou N parcelas. A venda também tem relacionamento com o cliente, onde ela só pode ter um cliente, e um cliente pode estar relacionado a 0 ou N vendas. Uma venda pode ter uma unidade e a unidade pode ter 0 ou uma venda. A construtora tem relacionamento com o vendedor, onde a construtora pode ter um ou N vendedores e o vendedor pode ter um e somente uma construtora.
Construtora faz relacionamento com empreendimento, onde o empreendimento pode ter uma e somente uma construtora, e a construtora pode ter um ou N empreendimentos. Em empreendimento, a gente pode ter um ou N funcionários, e um funcionário pode ter um e somente um empreendimento. Empreendimentos também tem relacionamento com o tipo imóvel, onde o tipo imóvel pode ter um e somente um empreendimento, e o empreendimento pode só ter um tipo imóvel. O empreendimento também tem relacionamento com unidade, onde um empreendimento pode ter um ou N unidades, e uma unidade pode ter um e somente um empreendimento. O relacionamento de empreendimento e unidade, a gente tem os atributos de unidades vendidas pelo empreendimento e o total de unidades que tem dentro desse empreendimento. Empreendimento também tem relação com compra, onde a compra pode ter somente um empreendimento e o empreendimento pode ter uma ou N compras. Na entidade de compra, ela tem relacionamento com o fornecedor, onde o fornecedor tem uma e somente uma compra e a compra tem um ou N fornecedores. Compra também tem relacionamento com o material, onde uma compra tem um ou N materiais e o material tem 0 ou N compras. No empreendimento, a gente também tem o controle de obras, onde o empreendimento pode ter um ou N controle de obras e o controle de obras tem somente um empreendimento. Olá, eu sou a Maria Júlia e agora eu vou explicar o modelo entidade de relacionamento do nosso banco de dados de construtora. Nosso banco de dados é composto por 13 entidades e cada uma delas tem seus relacionamentos. Vamos começar pelo lado esquerdo inferior do nosso banco de dados, onde uma venda ela se relaciona com parcela, de forma que uma venda ela pode ter 0 ou N parcelas, ou seja, pode ser pagar à vista ou não. Venda também se relaciona com o cliente, onde o cliente ele faz uma compra, que no caso é uma venda, e ele está relacionado, ele pode fazer mais de uma compra ou pode não fazer nenhuma compra. E a venda também se relaciona com a unidade. A unidade é um prédio, uma construção, no nosso caso. E uma unidade pode estar relacionada a 0 ou a uma venda, e uma venda pode estar relacionada somente a uma unidade. Agora, subindo para o canto superior esquerdo, a gente tem a construtora, que é uma entidade que se relaciona com o vendedor e com o empreendimento. Uma construtora, ela pode ter N vendedores e um vendedor só pode participar de uma construtora. Uma construtora também se relaciona com empreendimentos, ou seja, uma construtora ela pode estar responsável por N empreendimentos e um empreendimento só pode estar relacionado a uma construtora. Empreendimento é a nossa entidade principal aqui, que ela se relaciona com a maioria das outras entidades. E ela também se relaciona com o tipo imóvel, que é o tipo do imóvel da unidade. Que, tipo, a construção, aí tem o tipo dessa construção. E aí, um empreendimento só pode estar relacionado com um tipo de imóvel, e um tipo de imóvel só pode estar relacionado com um tipo de empreendimento. O empreendimento também está relacionado com unidade. Ou seja, o empreendimento ele pode ter várias unidades, mas uma unidade só pode estar relacionada a um empreendimento. E dentro desse relacionamento a gente tem as unidades vendidas e o total unidades. Unidades vendidas é um atributo que vai apresentar de acordo com a venda, que vai ser tipo um contador de quantas unidades estão relacionadas com a entidade de venda. E total unidades é outro atributo que ele é responsável por fazer a contagem de quantas unidades existem para cada empreendimento.
E empreendimento também se relaciona com funcionário. O empreendimento ele pode ter vários funcionários e um funcionário só pode pertencer a um empreendimento. O empreendimento também se relaciona com a compra, onde o empreendimento pode fazer várias compras, mas uma compra só pode estar relacionada a um único empreendimento. Também o empreendimento se relaciona com controle e obra, que um empreendimento pode estar controlando várias obras, mas um controle de obra só está relacionado a um empreendimento. Voltando aqui para a tabela compra, essa compra ela também se relaciona com material e fornecedor. Compra pode ter N materiais e um material pode estar em N compras, ou seja, é um relacionamento N para N, gerando assim uma tabela de associativa, que é uma tabela que tem o ID tanto de compra quanto de material, para saber em qual compra, qual material foi comprado. E também uma compra está relacionada com fornecedor, onde uma compra só pode ter N fornecedores, mas um fornecedor só está relacionado a uma compra. E é isso. Olá, tudo bem? Meu nome é Montoya. Este é meu sinal. Eu vou começar explicando sobre a primeira pergunta, que pede para listar clientes que compraram um empreendimento imóvel que tem renda comprovada superior à média de clientes que compraram o mesmo tipo de empreendimento. Então, vou explicar agora um pouco sobre o código. Select C, nome do cliente, from cliente, também o empreendimento, em tabela junto ao empreendimento, também o tipo de imóvel de venda V, query, C e D, qual cliente que deseja realizar a compra, vendedor, ID, imóvel igual a IP, imóvel, e também o nome do tipo de apartamento com renda comprovada maior a selecionada da média de compra da média from cliente. Olá, meu nome é Guilherme e esse é o vídeo do trabalho final de Fundamentos de Banco de Dados. Nossa equipe ficou com o 9º problema e eu fiquei com a segunda consulta. Bem, a segunda consulta consiste em listar o nome dos empreendimentos que tem mais unidades que a média geral. Basicamente, ele pede para você listar o nome dos empreendimentos que a quantidade total de unidades daqueles empreendimentos seja maior do que a média. Bem, antes da gente ir para a consulta, vamos mostrar aqui os empreendimentos. A gente tem 5 empreendimentos, você pode ver aqui, vou minimizar um pouco aqui. Vocês podem ver aqui com todas suas informações. E aqui o total de unidades de cada um, aqui nessa coluna. Bem, vamos aqui para as consultas. Eu já tinha copiado essa parte da consulta, pois quando você aperta em visualizar em estrutura, não é possível você voltar para a consulta, então tive que copiar aqui. Mas basicamente essa é a minha questão, que é para listar o nome dos empreendimentos que tem mais unidades que a média geral. Bem, no primeiro select aqui, eu fiz um select para pegar o nome do empreendimento da tabela E. E no from é onde eu vou buscar essa informação, que é na tabela empreendimentos, que eu renomeei, digamos assim, para letra E, para ficar mais fácil, para não ter que colocar aqui toda a vida empreendimentos. Aqui no where ficou a condição: se o total de unidades de empreendimentos for maior do que a média, ou seja, eu tive que fazer outro select aqui para pegar a média. Essa sigla AVG aqui significa
média em português. A sigla está em inglês, mas a palavra reservada para ela significa média. Então, selecione a média de total de unidades de empreendimentos da tabela empreendimentos. Bem, aqui como vocês podem ver, é uma consulta bem simples. E agora eu vou rodar ela aqui para a gente conseguir visualizar melhor. Aconteceu um errinho aqui porque não coloquei a letra E. Vou executar novamente aqui. Como vocês podem ver aqui, apareceu duas tuplas dessa vez. Em vez de ser cinco tuplas que tinha, apareceu apenas duas. E como eu queria apenas o nome, retornou apenas o nome do empreendimento, que é o Residencial Sol Nascente e o Residencial Jardim Azul. Bem, esse foi o meu vídeo de apresentação. Espero ter ficado bem claro nas informações. Muito obrigado. Olá, professor Bruno. Meu nome é Lucas e eu vou explicar a questão 3. A questão 3, ela pede para listar os clientes que fizeram compras com valor superior à média. Bom, no final, eu quero que a tabela retorne o ID do cliente, o nome do cliente e o valor venda. Então, eu usei o select, c.id cliente, c.nome cliente e v.valor venda. Eu quero retirar essas informações da tabela de vendas. Eu chamei vendas V, né? Porém, só vendas não tem as informações do cliente, que eu quero pegar também. Então, eu faço uma junção com o cliente C, e a condição de junção é justamente onde o ID do cliente é igual ao ID do cliente na tabela vendas. E agora, aqui com o eu vou filtrar aonde o valor da venda é maior do que a média. Para fazer isso, eu vou fazer uma subconsulta. Nessa subconsulta, eu fiz o seguinte, select AVG valor venda, que vai pegar a média desse atributo from vendas. Então, essa subconsulta aqui ela vai me retornar a média do atributo valor venda na tabela vendas. E como isso vai retornar uma tabela com apenas uma linha e uma coluna, eu posso usar como se fosse um valor único. O SQL considera como valor único. E essa condição aqui pode ser feita, né? E é isso. Com essa consulta aqui eu consigo listar os clientes que fizeram compras com valor superior à média. Eu vou executar aqui. E esse é o resultado. Eita. É isso. Boa noite, meu nome é Jadiel e a minha equipe ficou com o problema 9, que é sobre o banco de dados da construtora. E eu vou responder a questão 4. Vou colar aqui a questão 4. Mostre materiais que foram comprados em quantidade superior à média. Bom, primeiro nessa questão eu vou identificar quais são as tabelas que eu vou utilizar. Primeiro, mostre materiais. Então eu já sei que eu vou mexer na tabela materiais. Tá aqui, tabela materiais que foram comprados em quantidade superior à média. Então, materiais que foram comprados. Então também vou mexer na tabela de compras, mais especificamente itens compras, porque eu quero os itens, a quantidade dos itens. E eu também vou usar uma função para tirar a média da coluna quantidade. E então a minha consulta fica assim. Eu vou selecionar o nome dos materiais, porque ele quer mostre os materiais, então eu vou selecionar o nome. Aqui eu estou usando m.material, nome material. Eu estou usando o alias. Eu vou explicar mais na frente por que eu estou usando o alias aqui para a tabela e para especificar o nome material. Mas por enquanto eu vou selecionar material, nome material da tabela materiais M. Então eu vou pegar o nome do material da minha tabela materiais M. E ao mesmo tempo eu vou fazer a junção de itens compra e C. Eu também uso o alias aqui em itens compra, porque eu quero fazer a junção de materiais e itens compra. Porque o meu materiais,
ou a minha tabela itens compra, ela tem o ID do material. E é lá em itens compra que eu encontro a quantidade, que é o que eu quero pegar aqui na questão para poder tirar a média. Então, eu uso areas aqui em materiais e em itens compra, porque aqui na minha condição de junção, eu vou juntar aonde o ID material é igual ao ID material de materiais e de itens compra. Então, para diferenciar como o ID material é o mesmo nome do atributo nas duas tabelas, eu utilizo o areas M e o areas IC para poder diferenciar. Então, esse ID material, ele é da tabela materiais, e onde ele foi igual do ID material da tabela de itens compra. Então, voltando, eu vou selecionar o nome do material da tabela materiais, juntando com a tabela itens compra, onde o ID material de materiais foi igual ao ID material de itens compra. Aonde a minha quantidade, IC quantidade, então estou pegando a quantidade da tabela itens compra, que eu falei no início, que a gente ia precisar de itens compra, porque é lá que está a quantidade. Então, eu vou pegar a quantidade de itens compra for maior do que a média. Então, agora para eu tirar a média, vai ser outra consulta. Então, eu vou selecionar a média da quantidade. Então, eu vou tirar a média da coluna quantidade. Então, eu vou ter todas as tuplas, e todas as tuplas ela tem uma coluna quantidade. Então, de todas as quantidades eu vou tirar uma média. E de onde é que é essa quantidade? Ela é da minha tabela itens compra. Aqui eu não preciso utilizar o areas, como eu utilizei aqui em cima, que é o IC, porque é uma consulta simples. Eu só estou selecionando a média e não estou utilizando nenhuma outra tabela, que possa ter também o nome do atributo igual. Então, como aqui é uma consulta simples, eu só tiro a média da quantidade que tem na minha tabela itens compra. Então, isso aqui, essa consulta mais simples, que é de onde eu tiro a média, vai me retornar um valor, que vai ser a média. Então, aonde o valor da quantidade que está na tabela itens quantidade for maior do que a média da coluna quantidade. Então, voltando, fazendo um resumo de tudo, eu vou selecionar o nome material dos materiais, da junção de materiais com itens compra, aonde o ID do material em materiais é igual ao ID do material em itens compra. E também aonde a quantidade do material em itens compra for maior do que a média da quantidade, da coluna quantidade, na verdade, lá da tabela itens compras. Então, eu vou executar aqui para a gente ver o resultado da nossa consulta. Funcionou, que levou 20 menos de um segundo. Aqui, o resultado que a gente recebe o nome do material é azulejo. Então, o azulejo, ele tá na tabela materiais. Ele foi comprado, porque ele também está na tabela itens compra, que foi o que a gente fez a junção. E a média e a quantidade de azulejos comprados, ele é maior do que a média da coluna quantidade. Então, a gente vai aqui em visualizar para ver na população do banco se é mesmo verdade. Então, na tabela aqui materiais, a gente tem aqui o azulejo com ID 3. Então, ele está aqui populado. E aqui em itens compra, o ID material é o 3 do azulejo, está aqui, ID 3. E a quantidade dele é 5.000. Então, se a gente tirar a média, o valor 5.000, que é a quantidade de azulejos, vai ser maior do que a média. E também, que a outra condição, que era a condição de junção, é o ID ser igual nas duas tabelas. Então, o ID 3, ele está aqui na nossa tabela itens compra, e ele também está aqui na tabela materiais, o ID 3. Então, a gente consegue as duas condições, que é o ID está nas duas tabelas,
e a média ser menor do que a quantidade do material azulejo. Professor Bruno, sou a Luzia. Fiquei com a quinta questão, que é para identificar os fornecedores que receberam mais pedidos que a média. Bem, é bem que ele pede os nomes dos fornecedores que estão nas compras, que tem o ID na compra e que é considerado que foi feito um pedido para eles. Aqui a gente vai selecionar o nome dos fornecedores na tabela fornecedor, onde vamos fazer uma junção com a tabela compras, onde a condição de junção é o ID do fornecedor da tabela compras foi igual ao ID do fornecedor na tabela fornecedor. A gente faz um group by, que é para agrupar o ID do fornecedor e o nome do fornecedor. Aplicamos um filtro do ID da compra na tabela compras. Quando for maior, aí a gente faz um select em uma subtabela. Aí selecionamos todas as tabelas todas as tuplas, todas as tuplas da tabela compras, nomeamos com compras fornecedor e agrupamos com o ID do fornecedor. E aqui a gente seleciona a média dessa compra do fornecedor. Então teremos retornado o nome dos fornecedores que tiveram mais pedidos que a média. Agora a gente vai executar. E temos aqui o nome do fornecedor, Jadiel Serviços Elétricos. Oi, eu sou a Maria Júlia. Eu fiquei com a consulta de número 6, que foi criada, e ela diz para a gente listar o nome dos empreendimentos que tiveram compras realizadas no ano de 2024, junto com o valor total dessas compras por empreendimento. Então, a minha consulta, ela faz o select e.nome empreendimento e a soma de c.valor total, que aparece como soma na consulta, da tabela empreendimentos ou seja, o nome do empreendimento está na tabela empreendimentos, e compra C, ou seja, o valor total está dentro da tabela de compras. Onde aqui é a minha condição de consulta para eu poder filtrar. Então, onde, aí eu estou usando essa palavra reservada year, que aí ele vai pegar só o ano daquela data, da data específica que eu mencionei, ou seja, c.data compra, que está na coluna, dá para ver aqui, na coluna da tabela compra. E aí eu igualei a 2024, porque eu quero as compras realizadas no ano de 2024, e aqui a gente tem a condição de junção, ou seja, eu vou filtrar todas as compras que foram feitas na data de 2024 e vou pegar onde o ID na tabela empreendimento é igual ao ID na tabela de compras e vou agrupar pelo nome do empreendimento. Porque, por exemplo, um empreendimento ele pode fazer mais de uma compra. Então, eu agrupei todos eles e aí depois vai retornar a soma de cada compra. E é isso.